Vamos dar, agora vamos ter 2 dedos de prosa com quem? Francisco Roberto Cabrini nasceu em Piracicaba, no dia 3 de outubro de 1960. É considerado um dos principais jornalistas brasileiros e iniciou sua carreira aos 16 anos. Em 30 anos de carreira, cobriu 6 guerras, participou de 5 Olimpíadas e 5 Copas do Mundo. Agora, Roberto Cabrini vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem. E você não perca, que hoje é minha vez de perguntar pro Cabrini. Hoje é minha vez. Ele já fez pergunta pro Collor, já fez pro PC Farias, já falou, já entrevistou todo mundo. Hoje é minha vez de falar com ele, certo? Agora, é impressionante, você começou a trabalhar com jornalismo com 16 anos. Ratinho, eu sempre fui muito precoce, né? Tudo começou muito cedo para mim. Na escola, com 7 anos de idade, eu já estava sendo escolhido como orador da turma, naquelas festas 7 de setembro, 15 de novembro. E aconteceu naturalmente, porque eu adorava rádio, eu amava o rádio, e com 16 eu comecei... Você ainda gosta de rádio, não? Nossa, é uma paixão impressionante. Você não claro trabalha que em eu rádio. sou um bicho de televisão, né? Eu comecei em televisão, eu fui produzido, desenvolvido dentro das televisões, mas a paixão pelo rádio ainda é mantida, com toda certeza. Agora, você foi contratado pela Globo aos 17 anos. Eu fui o repórter mais jovem de toda a história da TV Globo. Em rede nacional. Com 17 anos, eu fazia matéria para o Jornal Nacional. Você se considera realizado como jornalista, não? Olha, Ratinho, a boa notícia que eu tenho para te dar é que o mesmo entusiasmo que eu tive na minha primeira reportagem aos 16 anos, eu tenho hoje, depois de 35 anos de profissão. Olha, eu convivi com você um período para fazer uma reportagem que você fez, até eu quero te agradecer bastante, sobre como é que é a minha vida no dia a dia. E, olha, você trabalha muito mais que eu. Ah, não é assim, muito. não. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum. A gente se diverte trabalhando. Você ama o que você faz. Eu gosto muito. E eu não conseguiria viver sem fazer jornalismo. Mas um jornalismo que possa melhorar a vida das pessoas. Agora, você fez o jornalismo também esportivo. Comecei no esporte, com certeza. Qual Comecei você gosta? cobrindo o 15 de novembro, o time mais importante do mundo. Eu sou de Piracicaba, do interior, né? 15 de novembro. Então eu entrava e 15 agora... de Piracicaba? 15 de Piracicaba. Um abraço pro 15. Ô, Piracicaba! E Getúlio, Volmil, Você é de Fernando, Piracicaba? Eloy Almeida, Muri, Nadélia e Perrella, Capitão Paulinho e João Paulo era o time da minha época. Agora, você é de Piracicaba? Eu sou de Piracicaba. Mas você não fala igual piracicabano. Olha, é um mistério, né? Talvez porque os meus pais, meu pai não era de lá, minha mãe era, mas eu assimilei o sotaque do meu pai, ninguém na minha casa fala. Por alguma razão, Piracicabano. a gente não precisou, assim, treinar para perder sotaque, que na verdade é muito bonito, né? Cá entre nós eu acho bonito. Há controvérsias. Bom, a entrevista com o Paulo César Faria foi a reportagem com maior repercussão da história que você fez, não? Olha, Ratinho, eu costumo dizer que a melhor matéria é sempre a próxima. Mas você está falando de uma reportagem que deu 84 pontos no Jornal Nacional. Foi recorde de audiência no Jornal Nacional. Podemos ver? Podemos? Vamos ver um pedacinho dele entrevistando na época do Collor ainda, o Paulo César Faria, que ninguém conseguia entrevistar. Ele foi lá, não sei onde é que ele achou, mas entrevistou. Vamos ver lá ver. Esse é o prédio. Agora faltava apenas subir para encontrar o homem mais procurado de todo o Brasil. Foi Londres, né? As primeiras imagens de Paulo César Farias. A descoberta de fugitivos da justiça. Paulo César Farias, o tesoureiro de campanha de Fernando Collor de Mello, que encontrei em Londres, em 1993. Como é que é a vida de fugitivo? Péssima. Horrível. Não queira nunca viver. Muito bem. Também você entrevistou o Paulo César Faria 2 vezes. Sim. Essa Agora, localização dele, quando ele era fugitivo, foram 5 meses de busca. Aham. Mas tudo começou com uma história de fracasso. Quando ele ainda não era fugitivo da justiça, ele era um fugitivo da imprensa. Ele foi até Barcelona para fazer uma cirurgia de apneia. E eu o localizei. Ele não era ainda fugitivo da justiça. E a reportagem deveria entrar no Jornal Nacional, mas a gente pegou um super congestionamento nas estradas de Barcelona, porque a geração ia ser feita de fora. Antigamente era muito difícil para você conseguir o uplink. Estamos falando de uma época em que ainda não tinha internet. Resultado, nós chegamos 20 minutos depois de terminar o Jornal Nacional.
A Globo ficou num dilema, ou colocava num plantão, ou resolvia colocar no dia seguinte. Eles resolveram apostar, mas só que a Folha também o localizou no momento que ele não era ainda fugitivo. E o resultado foi que aquilo que deveria ser um furo, acabou não sendo um furo em primeira mão, a Folha deu isso em primeiro lugar. Mas isso me deu o oxigênio suficiente para quando ele se tornou um fugitivo, de fato a justiça, eu praticamente colocasse toda a minha energia, Ratinho, para localizá-lo. E você ficou frustrado da Folha ter furado? Fiquei, com certeza, mas faz parte do jornalismo. Tem essa mania, né? Com certeza. Mas eu acho o seguinte, ó, eu costumo dizer o seguinte, Ratinho, nada justifica notícia mal apurada ir ao ar, mesmo a pressão da concorrência. Certo. Existe a concorrência e ela te pressiona, mas você não pode adiantar a reportagem por causa disso, porque você não pode ser irresponsável. Olha, noticiar a morte do Ayrton Senna foi o momento mais difícil da sua carreira? Emocionalmente, com toda certeza. Eu fui o repórter que mais conviveu com ele nos últimos 5 anos da vida dele. O Galvão Bueno era muito amigo pessoal, mas eu tinha uma convivência profissional e de amizade também. Então, eu admirava o Senna pela determinação que ele passava, pelo ser humano bondoso, pelo ser humano corajoso que ele era. E quando eu cheguei no hospital, eu já tinha certeza absoluta por tudo que tinha acontecido, pelas manipulações da Fórmula 1, porque o próprio Senna me disse que quando o Roland Ratzenberger morreu, ele tinha morrido na pista, mas a notícia não podia ser divulgada, porque se ela fosse divulgada, o grande prêmio não poderia acontecer, porque pela lei italiana, quando acontece um sinistro, quando eles dizem quando acontece uma morte, não pode haver continuidade no evento. Então, pela própria manipulação e pelo impacto da batida, pela reação dos médicos que supostamente vinham dar entrevista. Eu fui o primeiro repórter a chegar no hospital. Notei que eles iam dar uma entrevista coletiva e diziam que tinha um paciente lutando desesperadamente pela sua vida. Mas, se houvesse um paciente lutando desesperadamente pela vida, eles não estariam lá dando entrevista, estariam assistindo esse paciente. Então, eu sabia que era uma questão de tempo até anunciar a morte dele. Eu tive que me concentrar, porque tinha que se decidir por um meio termo. Você não podia mostrar emoção demais, chorar compulsivamente, porque seria perder o seu profissionalismo. Por outro lado, você não podia ser totalmente frio, que seria não dar valor a uma perda de todo um país. E às vezes, Ratinho, as soluções simples são aquelas melhores. Depois de dar toda a sequência dos boletins do hospital, quando chegou a hora de noticiar a morte, eu usei uma pequena frase que até hoje as pessoas lembram e com muito carinho, que é: morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Teve. Bom, depois de 20 anos você voltou no local, né? Voltei e sofri novamente, né? Eu pensei que tudo aquilo estivesse domado dentro de mim, mas não estava, né? Eu me emocionei novamente. Foi uma reportagem dolorosa. Não era só ser feita. Para você o Ayrton, era o amigo, né? Era o amigo. E ele era um cara muito bacana. Aprendi muito com ele. Você teve alguma reportagem censurada já? Não há jornalista que não tenha tido, né? Censura existe em todos os lugares. E daqui a pouco você vai falar de uma para mim, então. Peraí. Antes, deixa eu falar aqui, ó. Por mais que a gente... Deixa eu dar uma dica aqui da Magnetron. Mais uma dica que está chegando. Hoje o Marco Pauletti vai falar sobre produtos para competição. Se segura e nós vamos nessa. Roda o VT aí, vai lá. Gosta de velocidade? Então, olha só. Você pode melhorar a performance de sua motocicleta com a Magnetron. Além de peças originais para reposição, você conta com uma linha completa de produtos para competição, como CDIs, cachimbos de velas, velas de lídio e muito mais. Converse com seu mecânico. Use somente peças Magnetron, as melhores do mercado. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, Paulette. Aí, curtiu mais essa? Para saber mais, acesse magnetron.com.br e o facebook.com/magnetronmotos. Magnetron, guiados pelo desafio. Continuam fazendo perguntas pro Cabrini. Cabrini, você me falou de alguma reportagem que já foi censurada. Isso sempre acontece, porque censura tem em todos os lugares. Tem no New York Times, tem na BBC de Londres, tem na ABC, tem na Reuters, tem na CNN. Isso faz parte da vida de jornalista. Felizmente, pouquíssimas matérias minhas foram censuradas. A que eu mais lembro, por exemplo, foi quando eu entrevistei o ministro. Não vou dizer aonde, não vou dizer também o nome do ministro, mas eu fiz perguntas contundentes num momento difícil para o país.
e ele usou das suas amizades e fizeram até esconder a fita. Muito bem. Quer dizer, é aventura em cima de aventura. Hoje você está até mais calmo, né? Mas o que eles fizeram lá com vocês? Quando vocês foram sequestrados? Pelas Farc, a gente ficou 3 dias em poder deles, quando eles verificaram que a gente não era agente da CIA infiltrado, disfarçado de repórter, eles nos liberaram. Não agrediram nada? Não. No começo foram muito agressivos, bruscos, mas depois que conferiram que a gente de fato era jornalista brasileiro, eles nos trataram bem e nos contaram uma série de coisas, inclusive que a gente fez de conhecimento nessa própria reportagem. Acabou sendo uma maneira inesperada, mas muito interessante de se conhecer os bastidores das Farc. Cabrini, a gente vê essas guerras pelo mundo e você já cobriu parte delas. Quem mantém tudo isso? Por exemplo, quem mantém esses caras? A gente não vê plantação nenhuma. Não tem o que comer. Quem mantém a bala do fuzil que eles têm? Quem mantém, por exemplo, o Estado Islâmico, que agora está guerreando com todo mundo? Nós estamos falando da indústria mais rentável de todo o planeta. Mais rentável do que a indústria das drogas, que é extremamente rentável. Estou falando da indústria das armas. Essa indústria precisa ser movimentada. Sim, mas quem paga a conta? Quem paga a conta é o próprio... Estado Islâmico. Quem é que está dando dinheiro para o Estado Islâmico? Alguém tem que estar. Quem dá dinheiro são empresários, são empreiteiras internacionais, são exatamente quem tem interesse que essa máquina da guerra seja movimentada. Como é que essa máquina da guerra é movimentada? Através da criação de um sentimento universal, o medo. A guerra só tem apoio popular se houver a propagação do medo. E aí o contribuinte vai pagar. Quem vai pagar é o dinheiro do imposto do contribuinte americano, de certa forma nós mesmos, porque estamos falando de uma economia global, mas essa indústria depende da propagação do medo, de fazer as pessoas se sentirem inseguras. Muito bem. A pergunta que eu já te fiz uma vez, a gente andando de jipe lá na fazenda, eu te fiz essa pergunta, eu queria que você respondesse para o nosso povo. Por exemplo, aquela faixa de Gaza que todo dia está na televisão, por que eles brigam tanto por aquela faixa? É um pedacinho de terra. Porque nós estamos exatamente muito próximos do maior sítio arqueológico do planeta, um sítio religioso que é disputado por 3 religiões, pelo cristianismo, pelo judaísmo e pelo islamismo. Mas por que o valor disso? Por que o islamismo e o judaísmo quer aquele pedaço, se não são cristãos? Exatamente porque lá tem o Muro das Lamentações, o lugar onde Davi imperou, o lugar onde, perto ali, os 10 mandamentos. Para o islamismo, temos também lá alguns dos sítios arqueológicos mais importantes para mesquitas. A Mesquita Dourada, por exemplo, que está lá em Jerusalém, é um dos lugares mais adorados, mais significativos para o islamismo. Então, numa pequena faixa de terra, nós temos alguns dos lugares mais ou menos. Que tamanho? Estamos falando da extensão territorial da cidade de São Paulo, por exemplo. Tudo junto a Israel, tudo junto, enfim. Estamos falando de uma extensão de terra muito pequena. Muito pequena. E eles brigam. Mas é aonde a civilização praticamente começou. E aonde as 3 religiões têm os seus pontos mais importantes. A reportagem sobre pedofilia repercutiu no mundo todo. É isso? Com certeza, eu acho que foi a primeira vez que nós conseguimos... Mas você bateu de frente com a Igreja Católica. Recebemos todo tipo de pressão. Havia muito interesse que aquela reportagem não fosse veiculada, mas ao mesmo tempo também recebemos apoio dos setores progressistas e honestos da Igreja Católica. Houve uma pressão dividida das duas partes. Vamos ver um pedacinho, vai lá. Pela primeira vez na história, o Vaticano reconhece a existência de casos de abusos sexuais de sacerdotes contra coroinhas no Brasil. Nos seus 58 anos de sacerdócio, o senhor já abusou alguma vez de algum coroinha? Eu não posso dizer isso porque senão tem um pecado para só ao meu confessor, eu posso dizer qualquer pecado meu. Ao senhor não tem esse direito. Não, eu sei, mas o senhor já praticou algum ato desse tipo? Não posso dizer, senhor. Se fiz, é pecado. E nem admito que minha casa ninguém quer saber disso. Eu sei que... Quer estar na minha privacidade. Sim. Não, eu entendo. Isso é que nós recebemos uma denúncia de que haveria caso assim, e uma dessas denúncias diz respeito ao senhor. Denúncia todo mundo existe no mundo, né? Eu não posso dizer mais nada. Aí fugiu. Graças à nossa investigação, uma CPI foi instalada. Sou eu o único que peca. E serei o único que vai pecar. 3 religiosos são condenados.
Pois é, foi terminada na cadeia. Em algum momento você pensou em não colocar essa matéria no ar, por exemplo? Olha, Ratinho, as ameaças foram fortes. Pessoas sugeriram que a gente não colocasse, mas eu sempre tive convicção da importância, inclusive, social dessa reportagem. Estamos falando de pessoas indefesas que não tinham voz dentro da igreja, de coroinhas, e esta reportagem acabou ganhando o prêmio ESSO e também ela provocou que, pela primeira vez, o Vaticano reconhecesse oficialmente casos de abusos no Brasil. Olha, é outra divisa que balançou as estruturas, foi com o ex-presidente Collor. Vamos ver. O hotel onde Fernando Collor de Mello está hospedado aqui em Miami Beach. Um hotel cuja suíte custa o equivalente a R$300 por dia. Aqui, o ex-presidente concedeu sua primeira entrevista a uma televisão brasileira desde o impeachment. Podemos abordar qualquer assunto, fazer qualquer pergunta. Qualquer assunto, qualquer pergunta, como lhe aprovou. Pedro Collor diz textualmente que escreveu o seguinte: Fernando usava drogas pesadas como cocaína e o LSD. O senhor usava drogas pesadas como cocaína e LSD? Não usava. Nunca usou? Nunca usei e todos sabem. As pessoas mais íntimas e mais próximas minhas sabem que isto é uma mentira. Uma matéria assinada pelo jornalista Gilberto Dimenstein. Vou até ler para o senhor aqui. Da Folha de São Paulo. Não, você já me disse o que é. É que uma merda como esta, uma bosta como essa, se torna verdade. Uma conversa tensa. O senhor é corrupto? Absolutamente não. Diante do que nós temos visto aí, até que ele não é, ele não foi um grande corrupto. Depois dele aconteceram tantas coisas no país. Dentro que a gente conheceu depois, ele era café pequeno. É café pequeno. Agora, como você vê essas denúncias de corrupção agora, por exemplo, do Petrolão que está vindo aí, passou o Mensalão, agora está vindo o Petrolão, como é que você vê isso? Como é que você acha que vai terminar tudo isso? Nós vivemos, Ratinho, uma sucessão de escândalos, todos eles marcados pela impunidade. Eu, por exemplo, localizei o PC Farias desviou mais de 1 bilhão, exatamente um método semelhante ao que existe atualmente. Empreiteiras que pagavam para conseguir serviços, para conseguir vantagens e eram obrigadas a dar propina. Muito semelhante ao que acontece atualmente. E o que eu posso dizer é que a maior parte do dinheiro do PC Farias jamais foi envolvido. Como jamais foi envolvido o dinheiro desviado pela Georgina. A Georgina, por exemplo, nós temos uma Georgina aí? Tem a Georgina. Georgina, você sabia que a Georgina... Jogador de INSS. E ela me processou. É um troféu que você tem, parabéns. Ela me processou, ela perdeu. Parabéns, é um troféu que você tem. Ah, dona Georgina, não esqueci de você não. Bota ela no ar aí, bota lá. Eu não fraudei, Caprinho, eu já disse isso pra você. Não sei quantas vezes que eu não fraudei. Georgina de Freitas, a fraudadora do INSS, localizada na Costa Rica em 1997. 4 horas de conversa em permanente tensão. No meio da entrevista, alguém bate na porta. Teria... Georgina para de falar. Alô? Tanto dinheiro e tanta perseguição mudaram a vida de Georgina. Ela ficou um pouco tempo na cadeia, né? A quadrilha dela roubou 2 bilhões de reais. Só 2 ela, bilhões. individualmente, acredita-se que os cálculos não são totalmente precisos, mas acredita-se que ela tenha roubado 320 milhões. Desses 320 milhões, apenas 82 milhões foram devolvidos. E que estavam Moral lá da história. fora. Exato, ela continua lá fora. Continua à disposição dela. Moral da história, no Brasil, o crime compensa. O crime começa. Tá aí, tá mais provável. Ela tá de volta no Brasil, não sei se Bom, tá no você vê Brasil. nesse caso a Petrobras. O peixe pequeno, o café pequeno da história aí, o senhor Pedro Barusco, devolveu 252 milhões. E ele é um dos menores do esquema. Você imagina o que esse povo tá roubando. Pelo amor de Deus, ô paizinho danado. Por isso que não sobra dinheiro para saúde, não sobra dinheiro para educação, não sobra dinheiro para fazer obra nenhuma. Você não vê obra porque é muita corrupção. Segundo os cálculos das Nações Unidas, todos os anos são desviados no Brasil pelos ralos da corrupção 200 bilhões de reais. Bilhões. 200 Gente, bilhões. É uma cidade de São Paulo cheia de dinheiro. Um trem de dinheiro. Imagina esse Bilhões. dinheiro usado na saúde, na educação. Imagine só. Imagina só. E não é dinheiro de gente rica, não. É dinheiro do contribuinte. O cara que compra uma caneca dessa daqui, essa caneca custa 10, ele paga 5 é imposto, que vai para o governo. Desses 5,
uma partida roubada. Uma boa caneca, por sinal. Uma boa caneca, muito bem. O papel da imprensa no combate à corrupção, você acha que a imprensa tem que ficar em cima? Não existe democracia sem imprensa. A democracia de um país pode ser medida pelo grau de atuação da sua imprensa. Nós estamos melhorando, mas ainda há muita coisa por fazer. Vão tentar nos calar, a gente tem que continuar. Você acha que a imprensa do Brasil é forte nesse aspecto? Eu acho que é. Ela tem se fortalecido, mas ainda há um longo caminho para a plenitude. Muito bem. Você já recebeu muitas ameaças? Ah, isso é comum. Isso faz parte do nosso dia a dia. Você não tem medo? Porque você é muito corajoso. Né? Olha, Ratinho, as ameaças indicam que você está diante de algo significativo. Ninguém te ameaça por nada. Então, eu aprendi a domar o meu medo, não é que todo mundo tem medo. O medo, ele é interessante no sentido que ele mostra os seus limites. Mas eu descobri que ele não me paralisa. Nessas guerras, nas pressões. Pelo amor, eu não entro numa guerra. Não existe nada pior, por exemplo, que ser pressionado. Eu entro na guerra se me dá um revólver. Daí eu entro lá pro meio. Seja o que Deus quiser. Mas assim, jeito que você entrou, porque vendo a bomba da cabeça, Deus olha, eu já entrei em guerra com roupa do jeito que eu tô aqui, já entrei com toda a proteção, com a roupa mais protegida, né? Com aquelas placas de cerâmica, e até hoje eu não concluí se é melhor você entrar totalmente protegido, porque ou se você entrar como nós estamos nesse momento. Por que isso? Porque quando você está usando roupas comuns, você consegue se infiltrar, você consegue se misturar com a população e você não passa prepotência. O bom jornalismo é diretamente proporcional à arrogância. E quando você está com toda aquela proteção, as placas de cerâmicas, você se protege mais contra os tiros dos canhões. Mas, por outro lado, você fica parecendo um astronauta em meio a miseráveis. Muito bem. Vamos ver a reportagem sobre comida estragada. Vamos lá. Encontramos ratoeiras armadas dentro do estabelecimento. Funcionários confirmam a presença frequente dos roedores. Onde pegou um? Ontem pegaram quantos? Ontem pegou um, hoje pegou um, sábado pegou outro. Todo dia tá pegando um, né? Vem mais maior, caiu três. Já foi mais. Dando 3 por noite, tá bom. A cozinheira mostra com naturalidade um rato ainda vivo. Ele está preso dentro da própria cozinha do restaurante. Os clientes sequer imaginam. Olha o tamanho do rato que tá na ratoeira hoje. Essa ratoeira fica aí, Tem um rato aí dentro. Tô vendo. Coloca onde? Não fica aí não. Não, vai matar. O bicho é grande. Ela joga álcool e ateia fogo no bicho ali mesmo, no meio da cozinha. A mulher ri, se diverte com a situação. Não, mas engraçado. Todas esses montes de matéria que você fez aí, que são... Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã falando. Mas qual você acha que foi a mais arriscada? As coberturas de guerra foram muito arriscadas, as localizações de fugitivos, porque o que chamou mais atenção na localização de fugitivos é que quem deveria estar indo atrás não estava. Porque uma parte, um setor, estava recebendo uma mesada para não localizar. Então, eu acho que o que mais me assusta é a banda podre da polícia. Os bandidos existem. O Brasil tem banda podre? É o que mais tem. O que mais tem? Como tem também policiais honestos, que dignificam a profissão, jamais podemos generalizar. Sim. E é inclusive em homenagem a eles que eventualmente nós fazemos reportagens que denunciam a banda podre. O que você gosta mais, de ficção ou realidade? A realidade, né? Acho que eu sou filho da realidade. O que você gosta mais, de Londres ou Nova York? Nova York, é mais dinâmica. Você gosta mais de apresentar ou entrevistar? Gosto mais de estar na rua reportando. É o meu sangue. Existe crime perfeito? Não. Todo crime pode ser descoberto. E reportagem perfeita? Não existem. Sempre falta alguma coisa. Sempre faltou uma pergunta. Sempre faltou um ângulo. É uma inquietação permanente. Qual personalidade ainda você gostaria de fazer aquele trabalho que você faz na vida das pessoas? Existe alguém no Brasil que você gostaria... Da biografia. Você gostaria de fazer a biografia de quem? Olha, tem muita gente que eu gostaria. No Brasil. No Brasil, do Silvio Santos. Quem? Do Silvio Santos. Não vai conseguir. Sabe o que ele falou pra mim? Falou que quem dá entrevista morre. Eu tenho consciência que ele não vai dar, mas você perguntou, eu tenho que responder, né? Eu sei que é uma coisa que a gente não vai fazer. Santos. Quem que você gostaria de fazer?
Olha, Roberto Carlos? Olha, eu acho que a gente tem que abordar o Roberto Carlos, o Lula. Quando eu faço biografia, é biografia em toda a sua extensão, mostrando todos os ângulos. São pessoas densas, que têm muita história para contar. O Fernando Henrique Cardoso, são pessoas que, sem dúvida, eu tenho muita vontade, porque... Fidel Castro, você tem vontade? Absoluta vontade. Já tentou? Já tentei, continuo tentando. Continua tentando? Continuo, jamais desisto. O Papa, jamais desisto. O Papa seria uma boa. Com certeza. O Papa é um Papa... A gente tem que tentar, né? Se não conseguir, é outra história. Agora, quer ver uma que chamou a minha atenção, eu assisti ela inteirinha, não conseguia desligar. Foi aquela do Hospital Psiquiatra. Olha, que reportagem. Vamos ver? Hospital Psiquiátrico Veracruz, Sorocaba, estado de São Paulo. Ao entrar nas alas, as primeiras impressões. Homens descalços, sem roupa, sentem frio. Aqui dentro a situação é extremamente precária. Falta praticamente tudo. Higiene, alimentos, leitos, humanidade. Essa foi terrível. Essa marcou bastante. Mostra o valor da equipe, né? Porque a gente conseguiu receber essa denúncia e a gente conseguiu infiltrar um produtor, o Fernando Rodolfo, que conseguiu permanecer lá disfarçado de funcionário do manicômio, e a gente conseguiu, ao longo dos meses, um documento único. A gente conseguiu, principalmente, é o que importa para nós, Ratinho, melhorar a vida dessas pessoas. Cabrini, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Você nos deu aí mais lições e lições de como é que faz jornalismo. Você, cada dia, cada programa teu, a gente fica animado. Ainda temos chance. Ratinho, eu me sinto honrado de estar aqui. Você perguntava as biografias que eu tive prazer de fazer. Uma das que mais me marcaram foi a biografia sobre você. Muito que obrigado. é um cara multidimensional, sensacional. Me sinto muito honrado, que aliás foi uma das maiores audiências do Conexão Repórter, que está completando 5 anos agora em março, e a gente está muito orgulhoso disso. Muito obrigado, Cabrini. Um abraço muito forte para você, tá? Um abraço, querido.